Acho que deu agora. Agora foi. Oi, gente, boa noite, bem-vindos a mais uma Simbil BR Convida. Gostaria de agradecer a presença da palestrante, a Ana, e de todo mundo que está aqui. As perguntas podem ser feitas no chat, enquanto a palestrante estiver palestrando, e após a apresentação, se vocês quiserem, vocês podem abrir o microfone e a câmera de vocês, se quiserem fazer as perguntas. Só lembrem de clicar na mãozinha da fila de espera, para a gente seguir uma ordem e não ficar uma bagunça. Deixa eu começar aqui apresentando a nossa palestrante. A Ana é uma empreendedora e ela trabalha como consultora de saúde e de internet das coisas. Ela tem uma sólida formação técnica e científica, é doutora em ciências médicas pela USP e professora universitária. Ela é consultora de tecnologia e inovações aplicadas à área da saúde, atuou em multinacionais e startups e atingiu a posição de liderança em multinacional de biotecnologia. Assim, ela abraçou a missão de colocar as tecnologias emergentes a serviço da saúde. Ela é mentora e consultora de startups e eventos de tecnologia, membro ativa do ecossistema empreendedor, e é palestrante convidada em diversos eventos internacionais. Ana, a nossa tela é toda sua. Muito obrigada por comparecer aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Estou muito contente de participar e poder ter essa conversa com vocês. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui. Estão vendo? Então, gente, meu nome é Ana Lídia. Eu fiz meu doutorado em ciências médicas e desde o princípio, assim, eu sempre busquei trabalhar nessa intersecção entre a saúde e a tecnologia, porque eu via o potencial transformador, né? Da gente ter uma saúde melhor, que atenda mais pessoas e atenda melhor, né? Com menos recursos. Então, por isso, essa área sempre me encantou, né? A possibilidade de ganhar escala e oferecer mais saúde para as pessoas me hipnotiza. E por isso eu tenho me dedicado já há bastante tempo a estudar o papel da internet das coisas na revolução na saúde. Então, hoje a gente vai falar sobre saúde 4.0, internet das coisas e a revolução da saúde. Eu também sou fundadora da Bioempreende, que é uma consultoria que apoia tanto instituições que querem abraçar soluções de tecnologia na sua operação, como startups e cientistas que querem trazer a sua ideia para o mercado. Então, vamos começar do começo, né? O que é a internet das coisas? Internet das coisas é um conjunto de tecnologias que nos possibilita ter uma rede de objetos inteligentes conectados, enviando dados em tempo real. Então, são objetos que já faziam parte do nosso cotidiano, já estavam inseridos na nossa vida, no nosso trabalho, e passaram a ganhar essa inteligência, né? Essa capacidade de processamento e de aquisição e envio de dados, né? Tanto entre eles como uns para os outros. Por exemplo, um equipamento de tomografia, né? A gente já tem a tomografia disponível há um certo tempo, mas hoje a gente pode colocar um sensor nesse equipamento e saber a quantas horas ele está funcionando sem receber uma manutenção, né? Sem ver as suas peças que costumam desgastar e apresentar problemas, sem que elas sejam verificadas. Então, aí uma pessoa recebe essa informação, fala, está chegando a 100 horas trabalhadas sem uma pausa para manutenção, né? Então, está em 90 horas. Então, aí, essa pessoa consegue organizar a agenda do equipamento. Qual o dia que eu posso agendar essa parada que cause menos transtorno para a instituição, para os pacientes, para os outros profissionais que usam, que precisam dos resultados, né? Então, é isso, essa rede de objetos conectados. Diversos segmentos da economia já fazem o uso da internet das coisas, já incorporaram a internet das coisas nas suas operações, né? Como a segurança,
como a indústria, né? Se fala muito na indústria 4.0, a gente produzir mais, produzir de maneira mais barata, mais limpa, né? Como que esses objetos conectados ajudam a gente a alcançar isso. E agora é o momento do setor de saúde se perguntar qual o seu papel nisso, o que ele tem a ganhar, como ele se beneficia disso, né? O que fazer com esses dados, como proteger esses dados, enfim, entender qual é o papel que a internet das coisas vai desempenhar na revolução da saúde, né? Entender este papel é muito importante, né? Tanto para o pessoal com formação em tecnologia, que está desenvolvendo essas soluções, como para os profissionais de saúde, que têm que participar ativamente do desenvolvimento dessas soluções, porque só nós da saúde e das ciências da vida em geral podemos dizer, orientar essa revolução para que ela atinja o máximo do seu benefício, como também o profissional que vai trabalhar lá na ponta com essas novas tecnologias, entender o potencial dela e o que ela te traz de melhoramento e o que ela te demanda de evolução profissional, né? O que eu tenho que acrescentar nos meus conhecimentos para seguir sendo um profissional relevante. Para a gente entender qual que é o tamanho disso e quão forte, quão próximo está de nós essa revolução da saúde, a gente tem que primeiro saber que o Brasil ele tem um plano nacional de internet das coisas, né? Então tem um conjunto de metas que o Brasil busca alcançar com incentivo à tecnologia, né? Então tem verba para projetos, para startups, para as ideias envolvendo a internet das coisas, e tem um conjunto de metas, um conjunto de indicadores que a gente quer melhorar através dessas tecnologias. De acordo com o relatório desenvolvido pelo Comitê de Trabalho de Internet das Coisas, só a parte de saúde, só o ganho potencial até 2025 com tecnologia de internet das coisas para a saúde no mundo deve alcançar 1,6 trilhão de dólares. No Brasil, deve alcançar 39 bilhões de dólares. E assim, como que a gente chega nos 39 bilhões, né? Investindo, né? Colocando as ideias para serem provadas nos seus devidos campos de prova, tá? E o Plano Nacional de Internet das Coisas, ele está dividido em algumas verticais. E a vertical saúde é uma vertical tratada com bastante importância. O que isso quer dizer? Quer dizer que as startups e as ideias e os grupos de pesquisa que estão desenvolvendo soluções de internet das coisas para a saúde vão receber atenção, né? Vão ter onde buscar fundos, maneiras de concretizar, de tirar as suas ideias do papel, tá? E quer dizer também que existe vontade de ter parceria, tá? Então, para a gente alcançar esses ganhos e realmente entregar uma saúde melhor e mais conectada, a gente tem que pegar a criatividade e o empenho dos nossos cientistas e dos nossos empreendedores e apoiar esses projetos, né? E existem verbas direcionadas para isso, tá? Por que a saúde ela tá nessas verticais, né? Por que é tão importante? Porque existem muitos desafios relacionados com a saúde, né? Que são vividos, né, em sentidos diariamente por toda a população, né? O primeiro desafio é a melhora da saúde geral da população. Então, hoje, a gente tem estudos que mostram que, muito em breve, a gente vai ter a primeira geração que vai viver menos do que os seus pais. Por quê? Porque antigamente o universo do trabalho era muito relacionado ao movimento, né? Cada vez mais o trabalho está relacionado a menos movimento, menos atividade física, né? Então o sedentarismo avança sobre as vidas das pessoas, né? A alimentação também mudou muito, os hábitos de vida no geral mudaram muito. Então a gente tem que entender como reverter isso e educar a população para comportamentos mais saudáveis, né? E aí, com a internet das coisas, a gente consegue entender o comportamento dessa população em tempo real, entendendo como eles agem, né? O quanto se movimentam, porque alguns grupos se movimentam mais e outros menos, a gente consegue atuar
melhor, né, para as pessoas que precisam de mais apoio. Depois, melhorar a qualidade do atendimento, né? A percepção de qualidade no atendimento, tanto dos pacientes que são atendidos pelo sistema público, como os que são atendidos pelo sistema privado, é muito baixa. Né? Inclusive, a percepção de qualidade dos próprios profissionais de saúde é baixa. Tá? Então, as pessoas os atores envolvidos percebem que se entrega um serviço com pouca qualidade, né? Como que a gente aumenta a qualidade desse serviço? De uma maneira geral, a percepção de qualidade ela está muito relacionada com o tempo de espera. Então, se a gente tem uma unidade de atendimento mais dinâmica, mais conectada, se a gente consegue rastrear quanto tempo aquele paciente está ali, quais os serviços que ele vai usar, ele vai precisar fazer um exame, ele vai precisar fazer uma inalação, ele vai precisar tomar um soro, e a gente consegue melhorar o tempo dessas diversas filas, né, que o paciente tem que passar até ele ser liberado para ir para a casa dele, ou se a gente consegue evitar a ida dele até o hospital, tratando ele de casa, essa percepção de qualidade tende a melhorar. Porque quando você agiliza e o paciente fica menos tempo ali naquela insegurança, às vezes sentindo desconforto, sentindo dor, para ele é muito melhor, né? Ele se sente muito mais seguro naquele sistema, ele tende a confiar mais nos profissionais e, inclusive, tende a ser mais aderente aos tratamentos, quando ele percebe mais qualidade no atendimento. E aí, por último, a questão da sustentabilidade financeira, né? A saúde, no geral, ela é um serviço que custa muito, né? Custa muito para o governo, custa muito para as instituições privadas, e na imensa maioria dos países, a cada ano, o paciente tira mais do próprio bolso para cobrir os gastos de saúde, né? De uma maneira geral, a inflação médica, né, que é o aumento dos preços dos serviços de saúde, ela é maior do que a inflação do próprio país ou a inflação global. Então, são preços que crescem mais rápido, têm crescido mais rápido a cada ano. E ainda assim, os planos de saúde, os hospitais, também enfrentam muita dificuldade financeira, né? Porque um novo tratamento de saúde, quando ele surge, geralmente ele é muito caro, e aí você tem leis que protegem o paciente, dão a esse paciente acesso, isso cria relações desiguais, muitos pacientes, apesar de pagarem, ainda assim sentem que estão numa relação injusta. Então, a questão da sustentabilidade financeira, ela pressiona muito o sistema de saúde, tanto o público como o privado. Quando a gente coloca a tecnologia, entende onde estão os nossos gargalos, onde que a gente está desperdiçando, onde que a gente pode cortar custo, e mais uma vez, voltando na questão da qualidade, cortar custo sem reduzir qualidade, sem oferecer menos ou sem oferecer pior para as pessoas, a tecnologia é a ferramenta para isso. E a questão da sustentabilidade financeira tende a ficar mais e mais severa com o sistema de saúde e com o próprio paciente. Porque, como a gente pode ver aqui, olha, aqui é a pirâmide etária do Brasil em 2017. Tá? Aqui é como vai ser essa pirâmide etária em 2030. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter cada vez menos crianças e menos jovens, e menos pessoas na sua idade mais produtiva, né? As pessoas que são economicamente ativas, né? Trabalham, recolhem imposto e etc. E mais pessoas aqui nessa faixa onde elas precisam mais de serviços de saúde, né? Onde elas vão apresentar mais problemas de saúde e vão precisar mais do serviço, né? E a cada geração as pessoas vivem mais e mais. Isso é ótimo. E a gente tem que prover serviços de saúde que permitam a essa pessoa viver esses anos extras com qualidade, né? Com saúde, com independência, né? Podendo usufruir desse tempo extra que todos estamos ganhando. Ah, então, para isso, a gente precisa da tecnologia. Então, a tecnologia oferece ferramentas muito poderosas para que a gente alcance esses objetivos.
Hoje, no mundo, a gente tem cerca de 27 bilhões de objetos inteligentes conectados, tá? Só 1,25% desses objetos são objetos médicos ou objetos voltados para a saúde. Então, é muito pouco. A gente tem que crescer esse número, né? Aqui a gente vê como que a gente tem uma saúde ainda muito desconectada, muito analógica, né? Com muita coisa no papel, né? Muita coisa assim que é primeiro escrita no papel, depois digitada. Então, como que a gente tem potencial? Esse número mostra como que a gente tem potencial para queimar etapas e ganhar agilidade. Por que que a gente consegue fazer isso hoje, né? O que aconteceu, né? Que mudança é essa que permite que a saúde dê esse salto hoje? Então, uma primeira mudança importante é o barateamento dos sensores, tá? Esses sensores, até um tempo atrás, eles tinham um preço um pouco impeditivo para alguns segmentos e para alguns objetivos. Hoje, os sensores são muito baratos, eles caíram para casa dos centavos, né? Muitos desses sensores. Então, pensando num hospital em que a gente tem muitos objetos pequenos para serem sensorizados, não é mais um problema você ter muitos sensores, ou ter um sensor por leito, ou um conjunto de sensores por paciente. Isso não é mais um problema, não é mais um impedimento. Depois, a chegada do 5G, né? Então, essa nova internet mais rápida, onde você tem menos possibilidade de perder dados, permite que você tenha um outro entendimento sobre como é a vida desse paciente ou desse cliente na casa dele, no trabalho dele, no transporte, enfim. Você tenha uma outra visão, né? Porque agora você tem a possibilidade de ter um trânsito mais intenso e mais rápido de dados, né? Que antes não era possível, né? A gente conseguia imaginar esse papel da internet das coisas muito mais dentro dos hospitais, das clínicas, dos laboratórios, né? Mas a gente não se imaginar sabendo tanto sobre o paciente ou sobre um grupo de uma população de risco para uma determinada doença na sua casa, na sua vida cotidiana. Hoje a gente pode se imaginar fazendo isso. Hoje é uma coisa muito real e muito possível. E depois, essa convergência das demandas da saúde, né? Os desenvolvedores de tecnologia olharam para o segmento da saúde com interesse, com curiosidade e com a mente aberta para entender as demandas da saúde e criar soluções realmente adequadas para a saúde, né? Porque antes vinham muitas soluções adaptadas das necessidades de outros segmentos. Então, agora com o entendimento da força do segmento saúde como um cliente de tecnologia, essas conversas estão muito mais customizadas para as necessidades da área da saúde. E qual vai ser o papel dessas tecnologias, né, em especial a internet das coisas, na saúde, né? Primeira coisa, reduzir o erro, né? Reduzir o erro humano. Né? O erro humano, dentro da área da saúde, ele é muito drástico, ele pode ter consequências muito dramáticas. Então, quando a gente consegue reduzir o erro, a gente salva literalmente milhares de vidas, tá? Então, este é o primeiro papel, né? Você vai reduzir etapas, e aí essas etapas, a redução dessas etapas vai levar a uma redução de erros, né? Menos intervenção humana, né? Para sobrar mais tempo para esses profissionais fazerem o que realmente precisa ser feito por um ser humano. Depois, o ganho de escala, né? O que é o ganho de escala? Quando eu coloco tecnologia, eu consigo atender mais pacientes com menos recurso. Então, eu tiro recursos de coisas que podem ser feitas repetidamente por uma máquina, que é comprada uma vez só, e consigo alocar esses recursos em medicamento, em ampliar a disponibilidade de leito, em equipamento de UTI, em coisas que realmente são imprescindíveis. Depois a gente tem as questões de predição, né? Então, eu consigo prever quando um equipamento vai me gerar problema. Consigo prever, por exemplo, se eu juntar as informações de clima com a quantidade de crianças que eu tenho num município ou num bairro, eu consigo
prever quando que eu vou ter um surto de uma determinada doença que aparece quando o clima esfria muito. Então, eu consigo criar mecanismos de predição e cada vez que ele faz uma predição e erra ou acerta, a próxima predição vai ser melhor. Então, o sistema vai ficando cada vez mais inteligente, né? Mas agora eu tenho como juntar os meus dados de saúde com poluição do ar, com qualidade da água, com clima, uma série de outros dados que afetam a saúde, mas eu não tinha gente para ficar analisando esses dados e tentar fazer essa previsão. Depois, colocar inteligência no sistema, né? Com todos esses dados que estão sendo captados ininterruptamente o tempo todo, né? Eu consigo fazer análises cada vez melhores sobre a saúde do meu paciente e saber como eu vou precisar prover saúde, né? Então, fica cada vez mais fácil de eu acertar nas necessidades da minha população, né? Porque eu tenho os dados e eu tenho uma inteligência que analisa esses dados. E ela fica mais inteligente a cada rodada de análise que ela faz e erra ou acerta. Tá? E aí, a gente precisa começar a pensar de maneira mais específica, né? Qual efetivamente vai ser o papel da internet das coisas na saúde, né? Não só falando de uma maneira genérica, né? Então, a gente tem esses quatro, como eu mostrei aqui, a gente tem esses 4 grandes campos de possibilidades, mas lá no específico, no dia a dia do paciente, do hospital, dos profissionais de saúde, qual vai ser o papel da internet das coisas? A internet das coisas, ela tem se mostrado muito importante no processo de deshospitalização, né? Então, o que quer dizer isso? A gente tem um sistema de saúde muito baseado no local físico, né? O hospital, ou a clínica, ou a unidade de saúde, né? Então, o paciente precisa ser deslocado até o local para receber algum tipo de atendimento. E, ao mesmo tempo, manter este local é muito caro. Então, a gente junta a telemedicina com a capacidade de sensoriamento, né? A gente pode captar dados desse paciente em tempo real e um profissional de saúde vai ter a possibilidade de analisar esses dados e aí fazer um atendimento online com esse paciente, né? Então, vai além da telemedicina, da teleconsulta, né? Você trabalha também com dados em tempo real desse paciente, né? Sinais vitais, enfim. Por quê? Porque, primeiro, com a pandemia, a questão de fazer o acompanhamento de pacientes que sofriam de alguma condição crônica, né, que precisavam ir regularmente à unidade de saúde, ficou muito complicada, porque esses pacientes já eram um grupo de risco para desenvolver a forma mais grave da Covid, mas ainda assim eles não poderiam deixar a sua outra condição de saúde desassistida, sem receber a devida atenção do profissional. Como que você continuava cuidando dessas pessoas sem expô-las a mais risco, né? E aí a telemedicina ganhou força e ganhou regulamentação no Brasil, enfim. E aí, agora, a gente cria as bases para só levar ao hospital quem realmente precisa. Quem pode ser atendido no conforto da sua casa e ter o seu problema resolvido, porque é um problema mais simples, fique em casa, né? E aí ele recebe um atendimento, porque a gente tem esses sensores agora. Ele recebe um atendimento tão bom quanto quem está indo no hospital, só que ele está no conforto da sua casa. Né? E aí, se for percebido, né, se durante o atendimento o profissional perceber que não é um problema que vai ser resolvido de casa, que ele precisa fazer uma medicação intravenosa, por exemplo, ou ele precisa de um exame de imagem para descartar alguma possibilidade mais grave, aí este paciente que precisa vai até o hospital, né? E aí, quando ele chega no hospital, o hospital não está lotado, ele não tem que ficar esperando, porque todas as outras pessoas que poderiam ser atendidas fora do hospital, porque estão com problema simples, não estão lá. Então, você enxuga, né, o número de pacientes que vão ao hospital, mas não deixa ninguém desassistido.
né? Além disso, pacientes que têm condições crônicas, que precisariam ficar internados longos períodos, alguns desses pacientes podem continuar recebendo atenção em casa, né? Porque os seus sinais vitais, né, e as informações importantes estão sendo enviadas por um profissional que está em outro lugar, e esse paciente não precisa ficar internado. Então, ele pode ficar em casa, recebendo atenção da sua família, enfim, desfrutando de mais qualidade de vida, né? Não está isolado lá no hospital, né? Tá com seus amigos, né? Pode receber mais visitas, enfim, e está recebendo a mesma atenção, né? Um tratamento de saúde de mesma qualidade. Inclusive, os equipamentos que apoiam esse paciente, se ele precisar de algum tipo de suporte respiratório, podem ser manuseados à distância por um profissional de saúde. Então, um profissional de saúde pode regular esses equipamentos à distância. Então, essas são as portas que a tecnologia está abrindo para o sistema de saúde. Depois, a própria logística do hospital, né? Então, a segurança do hospital, quem pode ter acesso, quem não pode, pacientes com condições psiquiátricas que podem tentar fugir, tudo isso fica mais fácil de ser manejado com a tecnologia, a própria gestão dos estoques, né? Medicamentos de alto custo, medicamentos com efeitos psicoativos que acabam sendo alvo de furto e coisas desse tipo. Tudo isso fica mais fácil de ser manejado e de ser protegido. E também as previsões de demandas, né? Como eu falei no começo, né? Quando você tem dados sobre a sua população, você prevê com mais qualidade, com mais chance de acertar o que ela vai precisar no curto e no médio prazo. E aí você evita tanto desabastecimento, né, como uma compra excessiva que acaba gerando desperdício. Então você faz um manejo mais eficiente do seu estoque, faz um manejo mais eficiente dos seus equipamentos mais caros, né, para que eles funcionem sempre com a manutenção em dia. E aí, uma das coisas que eu acho mais interessantes e que vão trazer mais eficácia para a gestão da saúde é o manejo das informações de saúde de grandes populações, né? Então, a gente já faz um pouco disso, né? A gente tenta acompanhar o número de pessoas que estão com cartão de vacina em dia, uma série de coisas. Mas com a internet das coisas, isso tende a ficar ainda maior. Mas assim, porque a gente tem condição de sensorizar toda a sociedade e gerar um volume enorme de dados que vão contar para a gente uma história muito clara sobre como está a condição de saúde daquela população e quanta demanda ou quanta pressão a gente deve esperar em termos de atendimento de saúde ou busca por determinados serviços de saúde, né, como serviços de saúde emocional ou serviços de fisioterapia, por exemplo, né, que são mais específicos, né? Porque agora não só a gente tem os sensores para gerar esse volume de dados, mas a gente tem ferramentas de inteligência artificial para analisar esse volume de dados, né? Porque é uma quantidade de dados que é humanamente impossível de ser analisada sem essas ferramentas. E agora a gente tem as duas. A gente tem os sensores para captar esses dados, né? Inclusive dados de fatores indiretos que afetam a saúde da população, como, por exemplo, o tipo de comida que está sendo mais vendida nos supermercados. A gente sabe que isso afeta a população e mais ou menos quanto tempo vai levar para a gente começar a ver os efeitos disso, mas agora a gente tem esse dado em tempo real e a gente pode usar, né, de forma anonimizada a favor da saúde, né? E o indivíduo também pode acompanhar melhor a sua saúde, porque esses dados, os dados dele, podem ser disponibilizados para ele também, se ele tiver interesse. Então, a gente vive um momento de ruptura, né? O serviço de saúde, o profissional de saúde vão entrar numa nova era, num novo patamar, né? E a tecnologia, com certeza, é uma ferramenta de transformação importantíssima. Para que a gente participe dessa discussão com os desenvolvedores da tecnologia, a gente tem que saber o que a tecnologia pode oferecer e o que a gente precisa. A gente tem que conseguir contar essa história para quem vai criar a tecnologia.
porque quem vai criar a tecnologia não necessariamente conhece as demandas de um pronto-socorro, de uma UTI, e aí essa conversa precisa acontecer, né? E para que ela aconteça de uma maneira frutífera, benéfica, a gente tem que se educar um pouco sobre a tecnologia e o que ela pode oferecer e ter uma clareza de onde a gente quer chegar com ela, né? E eu acredito que a melhor meta, a meta mais feliz possível, é oferecer uma saúde de mais qualidade com menos custo. E essa meta é totalmente alcançável através dessas novas ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Procurei não me alongar muito para a gente deixar mais tempo para as perguntas e ir para o bate-papo. Então, aqui estão os meus contatos e eu espero que esse seja só o começo de uma conversa mais longa. Deixa eu parar de compartilhar. Muito obrigada, Ana, pela tua palestra. Eu tenho algumas perguntas aqui, não sei se mais alguém tem. Lúcia, pode ir. Se você quiser abrir a câmera e o microfone para perguntar. Acho que não. Enfim, a gente sabe que na ciência, muitas vezes a saúde da mulher foi negligenciada, para teste de medicamento, qualquer outra coisa. Como que anda essa parte de coleta de dados em mulheres? Então, o que se tem feito assim de mais ousado, né? Criar uma base de dados sobre algumas prefeituras fazem isso muito bem, né? Sobre quando você fez o seu último preventivo. E aí um agente de saúde te liga, né? Ele recebe um alerta de que faz mais de um ano que você não vai ao médico, não vai ao seu ginecologista, e aí essa incumbência de marcar para você, né? Você tem uma base de dados que vai monitorando isso. E uma inteligência artificial põe uma tarefa para uma pessoa. E essa pessoa fica responsável por te ligar e marcar uma consulta para você. Fala: olha, Maria Cecília, faz mais de um ano e tal. Tenho aqui na terça-feira à tarde, você quer vir? Uma colega minha postou sobre isso hoje, que acho que ela mora em Recife. A prefeitura de Recife mandou um WhatsApp para ela para marcar isso. E é bem assim, é uma coisa simples, entendeu? Na verdade, assim, para fazer isso, a gente tem tecnologia já há bastante tempo. Né? E começou a ser feita agora, né? Com cartão de vacina também, eles estão indo atrás das crianças, né? Porque a paralisia infantil chegou na fronteira, né? Então, também estão usando essa tecnologia para ir atrás das crianças, porque o nosso monitoramento de vacina, ele é muito bom, e ele é muito bom já há muito tempo, né? A gente é exemplo mundial nisso. E aí, assim, eles estão fazendo isso com as crianças também, né? Porque assim, na trilha da saúde da mulher vem a saúde da criança também. Né? Assim, porque a mulher é a principal cuidadora, também pegam e já colocam uma solução junto com a outra. No caso, assim, um exemplo bem que faz mais parte do nosso cotidiano, né? Alexa seria um exemplo de internet das coisas? Sim, sim. Um objeto inteligente, o próprio celular, um objeto inteligente conectado com a nuvem. Né? Só que agora, assim, a gente quer conectar equipamentos que são historicamente analógicos, né? Como a sua geladeira, né? E aí, assim, legal conectar a geladeira, você recebe uma mensagem quando acabar o leite, o ovo. Em termos de qualidade de vida, não é nenhuma revolução, né? Mas se eu tenho um equipamento de tomografia, né?
ou o próprio indivíduo, né? Eu sei que ele é população de risco para determinadas doenças, ou, por exemplo, uma pessoa que sofre de epilepsia, né? Ou que ela sofre de desmaio, ou uma pessoa que sofre de diabetes, entendeu? Se eu conseguir saber quais são os gatilhos e eu conseguir prever a possibilidade dela ter um evento adverso, né? Um desmaio, ou uma crise epilética, ou um pico de glicemia potencialmente perigoso, né? Com 20 minutos de antecedência, com 15 minutos de antecedência, e avisar essa pessoa, ou avisar alguém que é responsável por cuidar e proteger ela, eu abro uma série de possibilidades, né? Eu conheço pessoas que por conta das crises epiléticas, pararam de estudar, pararam de frequentar uma instituição de ensino, né? Porque achavam que estavam em muito risco, né? Ou a pessoa que tomava as decisões por ela naquele momento achava que era muito arriscado. Mas se eu der uma previsibilidade, ainda que eu não consiga curar as crises, se eu der uma previsibilidade, né? Se eu sei que essa pessoa não vai estar dirigindo, não vai estar atravessando uma avenida movimentada. Se eu criar uma condição de previsão que eu falo, não, ó, tem um risco, então pelo menos por 20 minutos você vai sentar aqui e vai esperar. Vamos ver o que acontece. Ou você vai tomar essa medicação para prevenir. Eu devolvo liberdade às pessoas. Yala, pode falar. Oi, eu tenho uma pergunta. Excelente palestra, Ana. Eu queria saber, em relação ao mundo, né, quão bem conectados a gente está, porque, assim, recentemente a gente vê, por exemplo, a vacina, tem aquele Conect SUS, né, que todo mundo tem um certificado digital, mas, por exemplo, às vezes eu vou num posto, ou minha mãe vai num posto, tem um exame que a gente pode baixar, mas aí passa 6 meses, aquele exame já não está mais no sistema. Então, assim, quão bem conectado em relação aos outros países? Será que a gente está muito defasado? Como que a gente está? Então, olha só. A gente tem bolsões de conexão e bolsões de desconexão, né? A gente tem lugares muito conectados e lugares muito carentes de conexão. Comparado com outros países, eu acho que a gente tem ainda um pouco que correr atrás, tá? Tem países na Europa, eu fui fazer uma palestra na África do Sul e eu pude conversar com a pessoa que criou a estrutura para conectar todas as unidades de saúde da África do Sul, porque lá eles têm um problema muito sério com HIV e muitas mulheres descobrem que têm HIV quando começam a fazer o pré-natal. E elas ficam com tanta vergonha que elas não voltam mais para a unidade de saúde do bairro delas. Porque elas têm medo da notícia se espalhar. Então, aquela mulher que tem HIV para o pré-natal. Então, ou às vezes ela vai num bairro mais afastado, aí fica uma coisa mais intermitente, porque não é sempre que ela tem dinheiro para se transportar e tal. Então, eles criaram um sistema totalmente conectado. Então, você chega e pela sua impressão digital, eles resgatam todo o seu prontuário. É uma coisa bem robusta, assim, sabe? É realmente uma mudança de patamar em termos de conectividade e atendimento, né? E a ideia deles é guardarem todo o histórico daquele paciente e sempre que ele passar em consulta, o médico saber tudo. Então, eu acho que nesse sentido, a gente tem muito o que melhorar, tá? A gente escolheu algumas prioridades, né? Vacina foi uma delas, mas algumas outras coisas eu acho que a gente pode melhorar. A gente tem que levar em consideração que a gente tem uma população muito grande. Então, a gente guardar todos os dados, né, por um tempo indeterminado de todas essas pessoas é um desafio, né? É um desafio que poucos países no mundo se propõem a enfrentar, né? Porque os países que fazem isso têm populações muito menores do que a nossa. A gente tem que levar isso em consideração. Eu acho talvez uma solução se cada pessoa guardar os seus dados na sua nuvem.
né, no seu OneDrive, no seu Google Drive, ou enfim, entendeu? Ou na memória do seu celular, porque para o indivíduo acaba não sendo tanta informação assim, né? E aí ele pode decidir a informação que ele não quer mais, né? Se o médico achar que é importante, pede para repetir o exame. Mas eu acho que em termos de conectar a saúde, ainda falta muita coisa, porque a gente tem muita coisa em papel, porque a gente tem dificuldade de conectar todas as áreas do país. Então, a gente tem esses bolsões de desconexão, né? E isso é o nosso desafio, né? Porque a gente tem um país grande, com uma população grande, né? Com territórios com pouca densidade demográfica, né? E aí a gente está agora fazendo essa travessia de conectar esses outros territórios, mas, por outro lado, todas as vezes que eu fui palestrar fora e eu falei do que o Brasil fazia de internet das coisas, falei sobre o Plano Nacional de Internet das Coisas, as pessoas ficavam maravilhadas, falando, nossa, o Brasil desenvolve internet das coisas, desenvolve soluções de internet das coisas. Eu falava, sim, desenvolve e vamos fazer mais coisa ainda. Me aguarde no ano que vem, que eu vou palestrar aqui de novo. Então, assim frente aos desafios que a gente enfrenta, por causa do nosso tamanho, parece que é pouco, mas não é tão pouco assim, tá? A gente pode se dar o luxo de ver o copo meio cheio. Em relação aos sensores que tu falaste, tu sabe se já tem alguma coisa que seja ativada por alguma proteína, sensível a algum RNA, ativada por CRISPR, que seja para essa parte de internet das coisas? Então, tem algumas coisas, tá? Glicose é um alvo. É um alvo. Tem muita gente trabalhando com mensuração de glicose, né? Porque é uma questão, né? É uma síndrome que galopa. Os números da diabetes galopam ano a ano em praticamente todo o Ocidente. Então, e outras coisas também, tá? Mas o sensor em si, ele não precisa ser ativado. Mas o aparelho que recebe a informação, ele pode ser conectado, né? Então, não precisa ser o sensor em si, né? Então, eu posso ir lá na partezinha do aparelho que armazena a informação e colocar a conexão ali, né? Então, o sensor, ele pode continuar como está, analógico, né? E aí eu vou lá em quem está armazenando essa informação, né? Um cartãozinho de memória que fica dentro do equipamento que faz a leitura, e aí eu conecto essa parte, né? Se conectar o sensor em si for muito difícil, muito desafiador, né? Porque essa questão das tecnologias úmidas e sensores ainda é um pouco desafiadora. Você sabe se já tem algum país guardando essa parte de... Vou reformular. A gente fala muito sobre armazenamento de dados em DNA. Você sabe se tem alguma empresa que já esteja querendo fazer isso mais voltada para dados de saúde? Então, que eu saiba, ainda não tem. Tem grupos de pesquisa tentando fazer isso, mas a grande dificuldade deles é como vamos ler isso depois. Porque o DNA é a melhor forma de guardar informação que existe, né? A gente não inventou nenhuma forma melhor do que essa. E aí a gente tem um volume de informações muito crescente, né? E a gente vai viver essa dificuldade, né? De como guardar essa quantidade de informação. A gente não vai ter servidor físico suficiente no planeta. E eles começaram a tentar criar uma forma de escrever essas informações na linguagem do DNA e armazenar. Aí eu sei que tem grupos de pesquisa que estão tentando fazer isso funcionar, e mais importante, que seja fácil de ler no futuro,
né? Quando você for precisar acessar essa informação. Mas, assim, até onde eu sei, são só pesquisas, não é uma coisa, assim, que está no mercado. Alguém tem mais alguma pergunta? Bem, então vou fazer a nossa pergunta fixa para todos os palestrantes, que é a nossa pergunta final também. Como você vê o futuro do Brasil e no mundo em relação à biologia sintética? Como você acha que ela vai revolucionar? Quer dizer, já está revolucionando, mas como você acha o papel do Brasil e como vai ser? Então, eu acho que a biologia sintética, primeiro, ela é um sonho antigo da humanidade, né? Se você pega a literatura, o cinema, você vai encontrar um monte de referências do homem se fundindo com a máquina. Então, assim, ela é um pouco como voar, né? Ela é um sonho muito antigo do homem, da humanidade, né? E a gente queria muito que o nosso engenho nos proporcionasse isso, né? Eu vejo a biologia sintética com um potencial de trazer esperança para pessoas que estavam desesperançosas, né? Porque algumas condições, né, são muito difíceis de serem recuperadas, né, de serem revertidas. E aí, assim, principalmente a impressão de tecido humano, né? Eu vejo como um divisor de águas no quesito esperança para um grupo enorme de pessoas que sofrem de condições irreversíveis. O que eu vejo no Brasil? Eu acho que a primeira coisa, o Brasil ele tem que parar de atrapalhar os seus cientistas. Porque o que acontece? A gente tem ideias boas e a gente tem gente muito capacitada, só que a gente percebe que chega uma hora que as pessoas se cansam. E elas vão fazer outra coisa, ou elas saem do país para continuar pesquisando. Então, a gente precisa apoiar o cientista. Né? A gente teve um processo difamatório muito intenso contra a ciência. Né? Ele foi mais intenso em alguns países do que em outros. No Brasil, ele foi bastante intenso. E isso é muito desestimulante, é muito triste e é muito perigoso para toda a sociedade. Então, a gente precisa apoiar o cientista nessa jornada, sabe? Parar de questionar a utilidade do que o cientista está fazendo. Se você não vê utilidade na ciência, talvez você tenha que fazer um pouco de autocrítica, né? A crítica é muito fácil, a autocrítica é mais desafiadora. Então, eu acho que o Brasil ele pode desenvolver papel muito protagonista na América Latina, porque a gente tem centros de pesquisa fazendo coisas que nenhum outro país da América Latina está fazendo, mas se a gente der o devido apoio, né? A ciência, ela não acontece isolada da sociedade, ela não acontece isolada de um contexto social, né? Então, você precisa de linhas de fomento, você precisa de uma carreira para o cientista, né? Para ele conseguir imaginar a jornada de trabalho dele ao longo das décadas, fazendo aquilo, desenvolvendo aquilo, e confiar no cientista, né? A pessoa que dedica a vida dela à ciência é uma pessoa muito envolvida com um propósito, né? Ela não é uma pessoa que está ali por estar, né? No geral, quem está dentro da academia vê que as pessoas trabalham muito mais horas do que são pagas para trabalhar, se dedicam muito mais, perdem noites de sono, se estressam, só falam sobre aquele tema. Então, confiar um pouco mais, né? E investir, né? Sabendo que ciência é uma questão de soberania nacional, né? O país que não produz ciência, ele perde soberania, ele perde capacidade de decidir sobre o próprio destino, né? A gente viu no caso da vacina. O país que não produz vacina e que não tem força e influência econômica no cenário internacional, ele vai lá para o final de uma fila extremamente mórbida, né? Ele tem que ficar esperando a bondade e a caridade dos outros países. Então, daí a importância da ciência. Ciência é soberania nacional. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Ana, pela tua presença, pelos
frases motivacionais que você acabou de dar, pela palestra, que foi muito legal. Às vezes a gente precisa voltar um pouco em alguns passos para ter ideias de como fazer outras coisas. E teve tanta coisa que você foi falando que eu fui pensando aqui, biologia sintética pode fazer isso, pode fazer aquilo, e eu espero que tenha motivado outras pessoas que estão aqui também e outras pessoas que vão assistir depois no YouTube. Aqui no chat a gente deixou o link para quem quiser se inscrever para as próximas SymbiuBR Convida, também para a newsletter e para quem quiser receber certificado. É isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Ana. E eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Espero que motive vocês a continuar pesquisando ou a transformar a ideia de vocês em um empreendimento, né? Para sair de dentro dos muros da academia e ganhar a sociedade e desempenhar a sua função junto à sociedade, que é melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada, gente, e até a próxima SymbiuBR Convida. Obrigada, Ana. Tchau. Tchauzinho, boa noite. Conseguiste encerrar, Yala? Só um minutinho para a gravação. Gente,